Celos que seguem junto ao Senhor. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Vamos tomar a poderosa palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28. Será projetado aqui para nós já na versão NVI, mas aonde você estiver, em casa, na condução, no templo, abra na versão que você tiver e nós vamos acompanhar. E, por favor, depois não feche a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 11, versos 23 a 28. Podemos? Todos. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois que ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciar até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, de maneira que ela fique compreensiva, Senhor. Assim como os Teu servo lá no passado escreveu, instruído pelo Teu Espírito Santo. Usa o vaso de barro no dia de hoje, Senhor, para ministrar a Tua palavra, a fim de que os Teus filhos, que ouvem desta tribuna, sejam alimentados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos? Este capítulo 11, ele começa de uma forma muito dura. Na verdade, a primeira carta de Corinto não é muito fácil de digerir. O apóstolo começa esse capítulo exortando os crentes assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar um mártir. Quem gostaria aqui de imitar um mártir? Um cidadão que se entrega a toda hora para morrer por Cristo. Ele está pronto para morrer por Cristo em qualquer situação. Quem de vocês aqui gostaria de se colocar numa posição dessa hoje? Ninguém quer. Esse é um dom do Espírito Santo que ninguém quer. Morrer? Não. Eu quero viver para divulgar a graça de Cristo. Eu quero viver para tornar a graça de Cristo mais conhecida, mas morrer de jeito nenhum, né? Então, o apóstolo convida aqueles crentes a viver. Mas por que ele começa fazendo esse discurso? Lá na igreja de Corinto, quando era o dia da Santa Ceia, as pessoas chegavam na igreja cedo, mas já traziam o almoço de casa e faziam aquela refeição todo mundo junto. Só que eles separavam. Daqui para cá ficam os ricos, daqui para o meio ficam os da classe média e daqui para lá fica a plebe. De maneiras que o apóstolo começa a tratar nessa carta dizendo que
há na reunião que eles dizem que é celebração da Santa Ceia, quem coma demais e passe mal. Há os que bebem vinho demais e se embriagam, e tem aqueles que passam fome e nem têm uma talgada de vinho para beber. Então, o apóstolo começa a advertir os crentes severamente por causa desta situação e termina a primeira parte do capítulo dizendo que o que eles celebram não é a ceia do Senhor. A primeira parte do capítulo 11 termina de uma maneira ríspida, doída. Vocês dizem que celebram a ceia do Senhor. Na verdade, o que vocês fazem aí é qualquer coisa mundana, profana, que não é a ceia do Senhor. Aí ele começa a educar a igreja como celebrar a ceia do Senhor. Como é que se celebra a ceia do Senhor? Naqueles dias, haviam muitas pessoas já se intrometendo na igreja de Corinto, dizendo que para ser cristão, a pessoa precisava antes se tornar judia, pelo rito da circuncisão. Depois, ela podia ser batizada em nome de Jesus. E só depois que ela fosse batizada em nome de Jesus, então ela poderia participar da ceia de Jesus. Você olha que confusão que estavam traçando na cabeça dos novos convertidos. O apóstolo Paulo, então, começa dando algumas lições que são muito importantes para corrigir erros. Aqui nessa parte educativa que nós lemos, ele começa a tratar de questões para corrigir erros, com referência à ceia do Senhor. Ele adverte 3 pontos importantes que a gente vai en passant rapidamente. Primeiro, ele adverte aos irmãos que não podemos ser ignorantes com relação à morte do Senhor. Jesus Cristo, de fato, morreu pelos nossos pecados. A primeira coisa que ele vai advertir que a ceia é a celebração da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é agradável celebrar a morte. Sabe, irmãos, na verdade, na história da igreja cristã, o único culto que se pode fazer em memória é a celebração da ceia do Senhor. Embora por aí tenha surgido muitos cultos em memória, né, porque as pessoas dizem, vamos fazer um culto de gratidão pela vida do irmão que faleceu. E aí começa o culto dizendo, o irmãozinho foi um santo. Ele foi bom demais, mas, nossa, ele vira um santo. E o culto, ao invés de ser a Cristo, se torna um culto ao cidadão que morreu, ou às vezes o cidadão ainda está vivo ali na frente. Até bota uma cadeira na frente para o cidadão sentar, se ele estiver vivo, e fazem aquele culto. Mas o culto é a Deus ou é a pessoa? Vem um e fala que ele é um excelente pai, é um marido exemplar, que ele é um avô extraordinário. Isso é muito comum, especialmente nos sepultamentos. Gente, basta morrer que vira santo. O apóstolo Paulo está advertindo que na igreja o único culto cabível de lembrança, de memória, de gratidão, é a morte de Cristo. Se o Paulo morreu. Se o Pedro morreu, acabou. Seguiu-se o seu destino. Ou ele foi para o céu, ou ele foi para o inferno. Acabou a situação dele. A segunda lição que o apóstolo adverte é que a celebração da ceia é uma celebração de ação de graças. Não é para chorar. Jesus morreu e chorar porque Jesus... Não.
Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. É um culto de ação de graças. Por causa da morte de Jesus, nós recebemos a vida. Por causa da morte de Jesus, nós recebemos muitos benefícios. Então, celebremos pela graça de Deus que foi estendida a nós com a morte de seu Filho Jesus. A terceira lição que o apóstolo ensina nesta carta é que não há espaço para mudar o rito. O rito é um só, o pão e o vinho. Esta celebração não pode ser mudada. E já naqueles dias, existiam alguns que não partilhavam do vinho e outros que não partilhavam do pão. E haviam outros que, por acharem que estavam em pecado, não celebravam a ceia do Senhor. Então o apóstolo vai trazer lições educativas. Nessa celebração, precisamos então entender de maneira declarada e firme, o apóstolo vai nos trazer essa lição, que Deus intervém na vida dos homens e que Jesus Cristo é quem assegura os crentes de que, ainda que enfrentemos dificuldades, angústias, dores, incertezas, Deus está no controle. Nada foge à ação ou ao propósito do Deus eterno. E aí, o texto vai nos convidando para adentrarmos nessas lições, e eu quero falar com os irmãos sobre o tema celebrando a vida que vence a morte. Na história da humanidade, depois que uma pessoa morre, ela volta à vida? Sim ou não? Não. Mesmo aquelas pessoas que na história registrada na Bíblia, que ressuscitaram, como Lázaro, o filho da viúva de Naim, o moço lá da casa de Sunamita, eles ressuscitaram, mas depois eles voltaram a morrer, porque o corpo contaminado pelo pecado, ele tende a morrer, a se fragmentar, ele vai sofrendo os desgastes com o passar dos anos, e às vezes alguma enfermidade mais severa o pega e ele morre, é natural. A ponto do apóstolo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte. A morte é consequência porque nós pecamos. O pecado que nós herdamos dos nossos pais, nós já nascemos, é muito interessante. Você sabe por que você acaba de tomar banho, e se você pegar uma loção qualquer, passar num algodão e começar a esfregar na sua pele, sai sujeira? Você pode tomar um banho de piscina, um banho de banheira, pode tomar um banho com sais especiais, é a mesma coisa. Quando você termina o banho, você passa, porque as nossas células, elas estão morrendo a cada minuto, a cada segundo. Um sem número de células morre. Então precisamos estar atentos, porque isso é consequência do pecado que está dentro de nós. Celebrando a vida que vence a morte é celebrar a Jesus, é celebrar aquele que tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e também sobre a morte. Nem a morte pôde deter Jesus, nem a morte pôde segurar Jesus, porque ele ele morreu por 3 dias e logo depois ele ressuscitou. Isso é o que a celebração da Santa Ceia nos lembra. Mas para lembrar esta celebração da vida que vence a morte, nós lembramos que tudo Jesus sofreu em nosso lugar. E essa é a nossa primeira lição. Tudo Jesus sofreu em meu e em seu lugar. O dia da depressão, da angústia que Jesus sofreu
será que aguentaríamos aquele dia que ele celebrou a ceia? Aquele dia que ele celebrou a Páscoa? Os evangelhos contam que foi tão intenso aquele dia, que Jesus chorou e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Jesus sofreu em meu e em seu lugar. Jesus sofreu. O que foi que Jesus sofreu? Jesus sofreu abandono, traição. Da noite para o dia passou a ser tratado como o criminoso mais perigoso do seu país. Ele chorou, ele viu as trevas, ele viu o seu maior inimigo ter liberdade de envergonhá-lo e levá-lo à própria morte, de uma maneira mais abominável daqueles dias. Imagine se você acorda, e neste dia, quando você acorda, um dos seus amigos mais próximos bota preço sobre a sua cabeça, recebe o preço para trair você. Jesus sofreu com isso, sofreu porque ele passou por isso, mas muito mais, porque ele já sabia que estas coisas iriam acontecer. Então, antes de acontecer, Jesus está no Getsêmani, e lá no Getsêmani, a angústia da morte, a angústia da traição, tudo passa sobre a sua mente e Jesus chora. Assim começou com morte, abandono e terminou aquele dia na vida de Jesus. Em meio a tantas lutas, Jesus consegue alegrar-se com seus discípulos, tanto que ele os reúne para celebrar a festa mais importante da sua cultura, a Páscoa. Ao fazer menção de seu corpo e de seu sangue na ceia, Jesus estava profetizando, em meio à angústia da sua alma, a consequência ou o valor dessa atitude para com seus discípulos de todos os tempos. Ele estava pagando o preço do pecado de Adão, de Abel, de Sete, de Enoque, de Enos e até do Paulo de Tarso. E o seu também. Jesus sofreu porque aquele que não cometeu pecado nenhum, Deus lançou sobre ele o pecado de todos os eleitos de Deus de todas as épocas. Então o sofrimento, a angústia e a dor caem sobre ele. Na ceia, então, é indispensável que cada crente revisite o Getsêmani na memória. Jesus chorando, as gotas de sangue saindo dos seus poros. Revisite o Calvário, quando nós temos 7 palavras difíceis de Jesus, numa conversa dele com o Pai, de uma conversa dele com os discípulos. Naquela conversa difícil, trazer à mente a agonia e contemplar o sacrifício de Jesus. Mas não podemos olvidar de lembrar com alegria o sepulcro vazio. A morte, o sofrimento não pôde prender a Jesus. Que estas lembranças toquem o nosso coração e nos enchem de emoções, e molde as nossas atitudes, e nos façam viver cada minuto com gratidão àquele que sofreu em meu lugar. O autor sacro registrou assim:
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas aflições. A nós cabe então perguntar: que amor é esse? A segunda lição que me reporto nesse texto é que em tudo, em todo tempo, Jesus serviu. Jesus sempre foi um serviçal. Eu me lembro do reverendo Isaías Maciel, ele diz que crente de verdade é um crente 5 S's. Todo crente de verdade tem 5 S's. Ele é servo, salvo, para servir, sempre sorrindo. Enfrenta as adversidades, mas não é porque eu sou melhor do que o não crente. Não, é porque Jesus serviu. E como Jesus serviu, o crente deve imitar a Jesus. Esta foi a marca da encarnação de Jesus, do Messias. Partilhar com o próximo tudo que o próximo tinha necessidade. Em Lucas 24, nós vemos quando os 2 discípulos vão embora para Emaús, tristes, sofridos, angustiados, porque o mestre tinha morrido, Jesus se apresenta com eles e vai ensinando as Escrituras no caminho, até que quando entra na casa, Jesus dá graças pelo pão, lhes abre os olhos, e eles voltam correndo para Jerusalém, cheios de alegria, de toque da graça de Deus, porque eles viram o Messias ressuscitado. Quando lemos no Evangelho, Jesus encontra na saída da vila de Naim, uma mulher que havia sepultado seu marido há poucos dias, agora está levando o seu filho. Jesus manda parar o sepultamento e Jesus serve aquela mulher, dando dignidade, dando nome, dando ousadia nova para aquela casa, ressuscitando o seu filho. Quando aquela mulher do fluxo de sangue encontra com Jesus, basta um toque, e Jesus serve de cura para aquela mulher. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus serve a Zaqueu com a salvação que vem do céu, com a libertação do orgulho, da vaidade, para colocar um novo coração perdoador e galardoador naquela casa. Em meio às dores, angústias, sofrimentos e serviço, Jesus tomou sobre si as nossas dores. O peso dos nossos pecados e a consequência dos pecados, que é a morte, Jesus sofreu por mim e por você. Apenas porque Ele resolveu servir ao Pai, servir aos filhos que o Pai tinha escolhido para morar com Ele. Mesmo na hora da sua morte, Jesus serve a mim e a você. Quando termina na cruz, Ele diz: Pai, está consumado. Eu pago o preço dos eleitos que Tu me destes. Eles são Teus, Tu me destes. E agora, Senhor, eu volto para Ti, guarda-os em Teu nome. Jesus dá o pão e o cálice. Nessa entrega, aos corações dos discípulos deveriam ressaltar as palavras afirmadas durante toda a caminhada. Mas o cansaço, o sono, associados à alegria de poderem descansar na presença de Jesus, na celebração da Páscoa, tudo isso faz os discípulos relaxar, deixar passar e dormir enquanto Jesus chora no Getsemane. Na entrega do pão, Jesus diz: isto é o meu corpo entregue por vós. Jesus estava afirmando aos discípulos que Ele servia mais uma vez,
como ele já tinha inúmeras vezes ensinado nos evangelhos, que dizem assim: o meu corpo é verdadeira comida. Os fariseus ficaram apavorados. Noutra porção ele disse: eu sou o pão da vida. Ninguém entende esse negócio. Vossos pais comeram lá no deserto maná e morreram, mas quem comer do pão que eu lhe der terá vida e vida abundante. Jesus toma o pão, entrega aos discípulos para dizer: quem comer da minha carne tem vida em si mesmo, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Tudo ele serviu. Ele serve até no último minuto da sua existência. Os apóstolos ouviram isso muitas vezes, e agora na ceia, acharam que era mais uma vez, e não compreenderam a lição que Jesus entregava. Na entrega do cálice, Jesus afirma que agora tem uma nova aliança. A antiga aliança, que era baseada nos sacrifícios de bodes, de cordeiros, de touros, de cinza de uma novilha, como ainda é imitado em algumas culturas, em alguns cultos, já não precisa mais, porque agora se cumpre aquilo que estava determinado desde lá do início da Bíblia, e que João evangelista relata aos seus discípulos quando aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus servindo. Na entrega do cálice, com seu sangue, disse Jesus, que ele lava os nossos pecados. Na antiga aliança exigia sangue, e o escritor de Hebreus, no capítulo 9, retrata disso de uma maneira muito bonita para lembrar aos cristãos. As ofertas e os sacrifícios antigamente oferecidos não podiam dar a consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova aliança, quando Cristo, o perfeito sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes, adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo seu eterno Espírito se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Jesus serviu. Jesus se entregou como um serviço voluntário. Em João 10, Jesus diz assim: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, voluntariamente eu a dou, porque eu tenho poder para dar e para reavê-la. Ele serviu até o fim, até o último minuto da sua existência, Jesus serviu. Jesus serviu a todos. O seu serviço trouxe plena redenção aos que pertencem ao Pai e dá-nos uma convicção que é o nosso terceiro ponto. Tudo Jesus conquistou. Tudo Jesus conquistou. O que eu preciso fazer para ser salvo? Foi a pergunta dos soldados a Paulo e Silas lá em Filipos.
capítulo 16, versículo 30. O que eu preciso fazer para ser salvo? E responderam Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Basta a fé, porque tudo Jesus já fez. Pagar pelos meus pecados com seu único sacrifício eficaz e poderoso, com um sacrifício que não se repete, com um sacrifício que é eficaz para sempre. Mas pastor, eu recebi Jesus e eu pequei hoje. Pecou, irmão? Seja bem-vindo ao mundo real, porque todos nós pecamos, lamentavelmente. Mesmo os lavados pelo sangue do Cordeiro pecam. Não devíamos pecar, mas pecamos, é consequência do nosso pecado. Precisamos então adiantar um pouco mais e ter os olhos postos naquilo que a Escritura diz. Porque depois que no capítulo 53 de Isaías, temos lá a respeito do sofrimento de Jesus, do serviço de Jesus, vamos encontrar o versículo 11, que vai dizer assim: quando der ele a sua alma por sacrifício, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o justo justificará muitos, porque a iniquidade de todos eles tomou sobre si. Como Jesus já pagou, conquistou tudo e foi conquistado por Ele, eu também fui conquistado por Ele, agora devo viver para Ele e com Ele. Não há que precise ser feito mais nada, senão que obedeçamos os seus mandamentos. E a isso, Jesus adverte de novo no Evangelho de João: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então precisamos fazer uma coisa: amar a Jesus e servir a Jesus com todo o empenho de nossa alma, porque o preço já foi pago, porque o sofrimento já foi entregue na cruz. Ele conquistou tudo a meu favor e a seu favor. Como Jesus já conquistou tudo, então uma coisa nos resta: obedecer às Escrituras e seguir os passos de Jesus. A esta altura, o apóstolo vai terminando a conversa com os discípulos e diz: se vocês entenderam isso, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. O autoexame não é para você avaliar, ou para eu me avaliar e me achar digno ou indigno da ceia. O autoexame é para garantir de que eu participo com dignidade. Tanto que ao terminar o texto, o apóstolo diz assim: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão. Depois de se examinar, é clamar ao Senhor, é fazer aquela oração que hoje de manhã o pastor lembrou aqui de maneira preciosa, no Salmo 139, que termina assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me e guia-me pelo caminho eterno. Abandonar o pecado, porque Jesus já pagou o preço. Eu não posso continuar pecando. Eu não tenho direito. O meu dever é não pecar, ainda que eu seja pecador, remido, redimido. Eu não tenho direito de ter prazer no pecado, de continuar pecando por pecar. Eu preciso ter um novo conceito, porque Jesus chama os discípulos para dizer: lembra-se do início do texto? Palavra de Deus para o nosso coração. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos... mas de novo o apóstolo vai repetir isso.
em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. A celebração da ceia está aqui, ó. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme está nas Escrituras, e que ele foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, conforme estava escrito nos profetas. Jesus tudo sofreu, Jesus em tudo serviu, Jesus tudo conquistou para mim e para você, e nos convida a celebrarmos com Ele. O que Jesus conquistou para mim e para você? A ressurreição da morte para a vida, do domínio do pecado para uma vivência digna com o Pai, de libertar-me do meu egoísmo, do meu fanatismo, e me deu um novo coração, me deu um novo nome, me deu um lugar na cidade santa, me deu uma nova paternidade. Sou filho do Rei, sou filho do Rei, herdeiro com Cristo, sim, sou feliz. E você? Entendeu? Nós celebramos a vida que vence a morte. A vida vence a morte porque Jesus sofreu a morte em meu lugar. Celebramos a vida que vence a morte porque Jesus serviu em todo o tempo para me libertar do domínio do pecado, da morte e da perdição. Celebramos a vida que vence a morte porque Jesus conquistou. E a Bíblia diz que Ele levou cativo o nosso cativeiro. E agora nos recordamos daquele momento que Jesus celebra com seus discípulos e nos aproximamos da celebração da ceia do Senhor, precisamos trazer à memória. Se confessamos ao Senhor, se sondamos o nosso coração, precisamos partilhar dos sacramentos, precisamos abandonar o pecado, servir-nos do sacramento como um meio de graça e viver uma vida para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vou convidar os irmãos presbíteros a chegarem para cá. Reverendo, por favor, o senhor vai... Na noite